A paz, meus queridos, minhas queridas, que bom estarmos novamente juntos para aprender do Senhor sobre a sua palavra, sobre aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. E eu quero falar de um tema muito interessante. Eu quero falar sobre desejos. Quem não tem um desejo, não é? Você pode pensar no desejo que você tem? Tem os pequenos, tem os grandes. A gente pode, por exemplo, desejar comer chocolate de sobremesa, né? Tem os chocolatras de plantão. Você pode desejar ter uma libertação em alguma área que você está sentindo que você tem uma dificuldade, você precisa da intervenção de Deus para te libertar. Você pode querer grandes coisas, uma satisfação profissional, que você pode desejar uma promoção. Desejos são muitos nas nossas vidas, né? Desde o pequeno até o grande, de menor importância até aquele que é muito importante para nós. Então eu quero falar sobre desejos, tudo que a Bíblia fala sobre desejos e o que é que Deus faz com os nossos desejos. Mas hoje eu quero dar um exemplo de uma mulher que foi muito especial. E eu quero falar sobre o desejo tão intenso que ela tinha. Você tem um desejo muito intenso? Se você tem um desejo que você está esperando que Deus faça na sua vida, que Deus dê para você, olha, esta palavra é para você. Eu quero falar sobre Ana. Vocês conhecem a história de Ana, casada com Eucana, e ela era estéril, né? Eucana tinha 2 mulheres e a outra tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum filho. E anualmente eles iam até Jerusalém e Eucana fazia sacrifícios pelas suas esposas, não é? Fazia sacrifício pelos seus filhos, mas para Ana, porque ela não tinha filhos, mas ele o amava intensamente, ele ofertava, sacrificava o dobro que ele fazia para outra esposa e para os seus filhos, de tanto que ele amava a Ana. Mas Ana, o desejo intenso do coração de Ana era ter um filho. Você imagina, esse desejo estava ligado primeiramente ao valor próprio da mulher. Naquela época, a mulher que era casada e não tinha filhos, ela era menos que nada, entendeu? Era uma coisa muito ruim. A sociedade olhava para ela, as pessoas, como se ela não fosse uma pessoa significativa ou que tivesse valor, porque ela não podia dar filhos, uma descendência ao seu marido. E é uma coisa, essa falta de filhos não só trazia uma tristeza para ela, como lhe causava muitos problemas. A sua rival, a outra esposa de Eucana, a provocava sempre. Sempre quando eles iam para Jerusalém, e a diferença era muito clara ali, por causa dos sacrifícios que Eucana fazia para uma e para outra, eu acho que até pelo fato de Eucana amar mais a Ana, ele talvez pudesse deixar isso muito claro e fazia sacrifícios dobrados para ela, a outra então falava, olha, você pode ter, sei lá, a predileção do nosso marido, mas eu tenho os filhos. E a sua rival a irritava profundamente. Lá em 1 Samuel 1,8 diz assim, então Eucana, seu marido, lhe disse, o texto é 1 Samuel 1,6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Imagina que coisa triste, além de toda aquela situação que trazia muita tristeza para Ana, a rival ainda a irritava profundamente. Mas o seu marido, né, que se preocupava com ela, percebeu a tristeza que havia no seu coração. Aí é o texto que eu ia ler, que está em 1 Samuel 1,8, que diz assim, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Que coisa, né? Esse marido se achava. Ele fala, Ana, você não tem filhos, mas você tem a mim, e eu não sou melhor que 10 filhos? Como se isso pudesse satisfazer o seu coração. É lógico que ela devia ser feliz por ter um marido, ainda mais um marido que cuidava tão bem dela, amava a despeito dela não lhe dar filhos. Mas ela queria uma realização pessoal. E isso acontece comigo e com você.
Muitas vezes temos coisas que nos deixam felizes, não é? Que nos suprem, mas tem aquele desejo íntimo do coração. Aquele que vai transformar a sua vida. Às vezes uma coisa muito importante, um propósito que Deus colocou no seu coração que você quer ver realizado. Ou às vezes uma restauração familiar que você luta tanto, né? E espera, às vezes com o seu cônjuge ou com o seu filho, alguma coisa que você deseja, a conversão do seu filho, a restauração de uma área, alguma coisa que é muito importante. Se você tem algo profundo no seu coração que você deseja, você tem que fazer como Ana. Que atitude que ela tomou para realizar esse desejo? Porque quando nós temos um desejo, a gente não pode ficar de braços cruzados. Você sabia que você pode lutar para realizar o seu desejo? Em primeiro lugar, eu quero te dar um conselho que é o mais importante quanto a desejos. Se você tem um desejo que você não pode realizar, entrega aquele que pode realizar. Entrega a Deus. E foi o que Ana fez. Porque aqui o texto diz, né, até a palavra de Deus diz que Deus havia cerrado a sua madre. Porque eles tinham um conceito muito importante, que Deus é quem dá filhos ou não. Então, Ana tinha um desejo de ter filhos e ela não podia mudar aquela situação, mas Deus poderia mudar aquela situação. E eu não sei qual é o seu desejo, mas por certo, Deus pode realizar o seu desejo. Deus pode todas as coisas, então entregue aquele que pode transformar, né? Que pode realizar o seu desejo. E em 1 Samuel 1:10 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Derrama o seu coração diante de Deus, mesmo que for com lágrimas, mas entregue a Deus com intensidade, né? Com intencionalidade diante do Senhor, derrama o seu coração. E ela foi além, ela orou e ela quis de maneira poderosa tocar o coração de Deus e ela fez um voto. Em 1 Samuel 1:11 diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, pediu um homem, hein? Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha como ela foi ousada. Ela fez um voto. E um dia eu vou fazer um estudo sobre voto, mas uma das coisas que move o coração de Deus são os votos. Se você deseja muito, com intensidade, algum desejo, que um desejo seu seja realizado, faça um voto para Deus. E ela fez um voto, ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho e um varão, eu vou entregar ao Senhor todos os dias da sua vida. Ainda fez um voto por ele, diz: ele será um nazireu, ou seja, não passará navalha sobre o seu cabelo. Ela já disse para Deus: Deus, se o Senhor me der, está consagrado ao Senhor totalmente esse filho. E o seu marido concordou com aquele voto, porque eles voltaram para casa e a palavra de Deus diz que Eucana coabitou com Ana e ela engravidou e teve um filho. E assim que ela teve um filho, no ano seguinte, quando Eucana tinha que voltar para o sacrifício anual para Jerusalém, Ana disse assim: olha, o menino ainda é muito pequeno, então eu vou ficar em casa, você vai. E quando o menino estiver pronto, ou seja, quando eu desmamar essa criança, então eu vou levar e cumprir o meu voto. E Eucana disse o seguinte para Ana: realmente cumpra a sua palavra diante do Senhor. Para você ver como os dois eram pessoas consagradas. Eles queriam mover os céus. E uma vez com um compromisso, com um voto, eles sabiam que era importante cumprir. Muitas pessoas, quando desejam coisas, fazem votos e depois não cumprem. E isso é muito grave, porque a palavra de Deus diz que quando nós fizermos um voto, não podemos tardar em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Quem faz um voto e não cumpre voto é um tolo e não tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Então, Ana ficou cuidando daquela criança até que
ele desmamou, né? E aquela criança se chamou Samuel, que se chama, o nome de Deus. Samuel significa o nome de Deus. E quando ele desmamou, ela então leva para o profeta Eli e entrega para que ele fique lá vivendo com o profeta e servindo no serviço sacerdotal. Deus realiza o desejo de Ana. Em 1 Samuel 1, 19 e 20 diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Deus foi acionado através daquela oração, aquele derramar do coração e aquele voto, e lembrou-se o Senhor dela, e ela concebeu. E passando o devido tempo, teve um filho, a qual chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Meu querido, minha querida, Deus tem prazer em satisfazer os desejos do seu coração. Aliás, é sobre isso que eu vou falar no próximo estudo. Então, coloque os seus desejos diante do Senhor. Ore ao Senhor com intensidade. Se o Senhor tocar no seu coração, ou se você sentir muito forte, faça um voto diante de Deus. Acione o coração daquele que pode realizar todas as coisas. Não é? Às vezes a gente pensa assim: eu não sou merecedor, ou Deus não se importa com a minha vida. Não, Deus é um Pai amoroso e Ele se importa conosco. E Ele se importa em nos dar o melhor. Então, se você tem um desejo, entregue ao Senhor, se apresente diante de Deus e Deus pode atender o seu desejo e cumprir, não é? Aquilo que o seu coração deseja e te abençoar. Quero deixar essa palavra para você. Eu tenho certeza que alguma pessoa que está ouvindo vai ter liberado coisas assim tremendas diante do Senhor. Tem um salmo que eu gosto muito que diz assim: lembra-te, Senhor, da promessa, o qual tem feito o teu servo esperar. Deus tem feito você esperar por alguma coisa? Pois acione ao Senhor. Faça lembrar o Senhor para que Ele realize o desejo do seu coração. Quero deixar essa palavra hoje, que Deus te abençoe muito. E não se esqueça, se inscreva no meu canal e aperte o sininho para você receber as mensagens, tá bom? Um beijo no seu coração.